Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia. Estamos aqui novamente com a doutora Flávia Oliveira, pediatra, neonatologista, né, doutora Flávia? Sim. E vamos continuar o papo, né? Isso, vamos continuar o nosso bate-papo. A gente está falando um pouquinho sobre a importância da nutrição no início da vida. E a gente sabe, aí, doutora Flávia, que a gente está construindo uma casa, né? Exato, que essa nutrição vai ser crucial. Vamos falar um pouquinho de introdução alimentar, tem o aleitamento materno, que falamos na primeira parte, que é muito importante. Agora, uma outra parte que também traz muita angústia para as mães, que é a introdução alimentar. E aí a gente fala de nutrição, doutora Flávia, talvez fique um pouco amplo quando a gente pensa nisso. E são muitos nutrientes que a gente escuta, né? São vitaminas, são os minerais, a gente fala de probiótico, enfim, tem vários componentes e itens que a gente ouve falar que vão fazer parte desse processo. E se fosse para você citar, você falou do DHA, mas teria algum outro componente dentro da nutrição, ou até mesmo dentro do próprio leite materno, que você acha que a ciência vem trazendo aí conhecimento da importância nesse início da vida? Acho que o HMO hoje, assim, pensando no que a gente acabou de falar de microbiota, o HMO, ele é um produto ativo, é um oligosacarídeo, né? Ele é um pré-biótico. Então, às vezes as pessoas eu confundo o que é pré, o que é pró, né? Então, imagina que o probiótico, ele é a bactéria que está lá no seu intestino. E a bactéria precisa comer, que nem a gente. Como nós, é verdade. Então, o HMO, ele é o terceiro maior componente do leite materno e ele é o pré-biótico, ele é comida para essa bactéria. Então, como é muito difícil nas fórmulas você ter o probiótico, porque ele é um organismo vivo, e é complicado a questão, né, de armazenamento, enfim, tudo mais. Você ter o pré-biótico é importante, porque também não adianta só ter o pró. Mesmo na alimentação normal. Eu vou consumir e tal, não sei o quê. Tá, mas você está alimentando essa bactéria? Como que você está alimentando essa bactéria? E quais bactérias a gente está alimentando, Exatamente, né? quais? As boas ou as ruins? Então, o HMO, hoje, ele é um componente que é do leite materno e que as fórmulas estão trazendo. Por quê? Porque se a gente está falando que a microbiota é o maior órgão imunológico, que ela é, né? O intestino é o segundo cérebro. Então, assim, esse componente, ele é essencial para essa roda girar. Então, eu falaria mais disso, porque os outros, né, a gente fala de ferro, de magnésio, enfim, não estou falando que eles não são importantes, né, para eles não ficarem magoados, eles são importantes. Mas o estudo mais rico do leite materno trouxe essas informações, e eu acho que é a ponta do iceberg. Provavelmente devem vir outras coisas aí que a gente vai descobrir. Mas o HMO, para mim, hoje, ele é um componente essencial da formação da microbiota, que por outra via é tão importante para o resto do desenvolvimento dessa criança, né? Falar em saúde do intestino, em microbiota, é muito interessante, porque como você comentou, né? A gente não pensa muito no intestino e no papel dele como segundo cérebro. Mas uma outra função que eu acho que para as mães e para as famílias, de uma forma geral, é muito importante é a imunidade, né? Porque a criança nasceu e hoje, cada vez talvez mais cedo do que gerações anteriores, elas vão para o colégio, vão para as creches, têm contato com outras crianças, e a gente sabe que, por exemplo, nessa época do ano que está gelado, é um problema, né, doutora Flávia? Caos. É verdade. É um caos, e a imunidade, ela é pouco palpável. A gente pensa assim, imunidade, é um negócio, né? Você fala, o que é? Minha defesa. Então, as mães, muitas vezes, elas procuram, eu quero medicação para melhorar a imunidade e tal. E eu falo, então, a melhor medicação é ter um estilo de vida saudável. Porque é isso que vai fazer você ter uma imunidade boa. As crianças, até os 2 anos, têm uma imunidade ruim, porque elas estão formando. Eu brinco que, assim, para chegar onde a gente está agora, quantos resfriados? Gripes e gastroenterites nós pegamos. Faz parte do processo. Só que, às vezes, esse processo pode ser muito ruim, até a ponto de atrapalhar a própria nutrição e aí o desenvolvimento dessa criança. Porque uma coisa é ficar doente e tal, mas tem crianças que entram num ciclo... Ficam sempre doentes. E aí você tem que tomar antibiótico, detona a flora intestinal de novo. Então, assim, você parece enxugando gelo, sabe? Então, o HMO ele tem esse papel no intestino e que, consequentemente, tem o reflexo na formação do sistema imunitário, né, imunológico da criança. Então, é muito doido, porque quando você fala isso para as pessoas, elas ainda não entendem por que o intestino tem esse papel. Então, assim, as células do intestino, elas
são muito potentes. Elas fabricam diversos componentes, desde das células de defesa e componentes de defesa até os neurotransmissores. Então, ter uma alimentação que privilegia a formação de uma flora intestinal adequada e dos prebióticos para alimentar essas bactérias é a base do resto, para inclusive ter uma imunidade boa e ficar menos doente. É como se fosse uma rede de comunicação, né? O intestino fala com esses órgãos, né? Fala com o pulmão para evitar que tenha uma doença respiratória, vai falar com o cérebro para ajudar ele a funcionar e essa criança, de repente, desenvolver melhor, e vai falar com outros sistemas, e eles falam com o intestino também, né, doutora Flávia? Tem um eixo aí de comunicação. Tem uma comunicação, então é importante que tenha a saúde lá no intestino para que os outros órgãos também funcionem de forma adequada, né? Sim, e aí certeza. isso tudo vai conversando. Porque o nosso órgão ele não é uma coisinha só, né? Tá tudo interligado, né, doutora Flávia? Exato. Tudo se tudo conversa. Tá conectado, tudo tá e conectado. a alimentação, ela acaba sendo um elo disso tudo. É o combustível. Sim. Eu falo para as crianças mais velhas no consultório, eu falo, então, se seu pai colocar uma gasolina adulterada no carro, o carro vai andar? Vai. Mas ele vai dar uma emperrada, entendeu? Em algum momento pode ser que... não vai render tanto. Ó. Exato. É a mesma coisa com o nosso corpo. O alimento é o nosso combustível. Sim. Se você come mal, come errado, come pouco, come muito, come o que não é para comer, com uma constância, claro. Aqui, gente, eu não estou falando que quer dizer que nunca pode comer um negócio. Não é isso. O problema não é o eventual, é o habitual, o que eu faço com mais frequência, né? E dieta, a palavra dieta, o significado dela é modo de viver. Então, é o que você faz a maior parte do seu tempo. Sim. Mas, se é pontual, ok. Agora, se constantemente você coloca esse combustível no seu corpo adulterado, o seu corpo não vai funcionar da mesma maneira, com a mesma potência que ele poderia funcionar. Uhum. Em algum momento, pode ser que esse motor tenha problemas, vai precisar fazer uma revisão aí, né? Exato. Doutora Flávia, é complicado. Mas, pensando na criança, e eu sempre penso na criança como um ser em construção. E a nutrição também vai começar nesse momento, né? No momento que você faz a introdução alimentar, que a gente conversou há pouco, que vai ser ali a criança tendo contato com esses alimentos pela primeira vez, também vai ser importante para o que ela vai gostar ou não gostar, em termos de preferência. Eu gosto mais desse alimento ou mais daquele alimento. Para o futuro, pensando a longo prazo, existe uma correlação? Começa no útero. Hoje tem estudos mostrando que o líquido amniótico ele tem gosto, tem os flavors, os sabores, de acordo com o que a mãe comeu durante a gestação. Essa semana, uma mãe comentou comigo, ela tem 2 filhos. E no primeiro, ela teve uma alimentação pior. Ela mais falou, desequilibrada. Eu consumia mais... E é um menino que tem mais dificuldade com vegetais, com frutas e tal. O segundo, ela mudou. E o menino come totalmente diferente do irmão. Sabe assim, na mesma casa, no mesmo ambiente. Então, assim, tem uma correlação. Claro que não é só isso, mas existe porque o bebê, ele deglute o líquido amniótico durante a gestação. Então, é como se ele fizesse uma memória. E o próprio leite materno também tem esses flavors, esses sabores. E aí, durante a introdução na primeira infância, eu acredito muito que... a gente tem uma certa ansiedade da criança comer alguns alimentos. Eu falo, não, é comida. É legume, é arroz, é feijão, é carne, é fruta. Saber o sabor in natura, tanto que a gente pede para não pôr sal antes de 1 ano, porque tudo isso deturpa o paladar e constrói esse paladar para quando chegar na vida adulta. Eu entendo que, às vezes, quando a gente cresce, você entende que, poxa, eu preciso comer isso aqui, eu não gosto tanto, mas eu preciso comer. Porque, né? Ou quando a gente está doente e fala... Eu não estou com vontade, mas eu vou comer porque eu sei que isso vai me ajudar. A criança não tem essa. Não. A criança está doente, ela está sem vontade de comer, ela não come. E aí, um recado importante é, não força. Porque assim, vai adiantar 2 colheradas? Não vai. Às vezes vai ser mais problemático, Exato, né? Vai mudar? Ela vai crescer mais, vai ficar mais forte por causa dessas 2 colheradas? Não, e talvez faça uma memória negativa durante comida, um período, né? tão crucial, como você falou, de memória, que vai, às vezes, refletir. Eu já vi adultos que têm memória da infância, do tipo, eu não gostava de carne, minha mãe fazia eu comer, eu cuspia carne e tinha que engolir de novo, não sei o quê. A pessoa não come carne, não pode nem ver carne.
tem 50 anos de idade e não come mais carne. Gera um trauma, às vezes, Gera um né? trauma. Não é exagero, tá? Não é. Às vezes faz um trauma com a cor, ou com a textura, ou com o grupo alimentar, e às vezes isola totalmente aquele grupo alimentar. Nunca mais come aquilo. Não quer, Né? Então, o desenvolvimento desse paladar, ele vai ser construído ao longo desses primeiros anos de vida. E é como eu falei no começo, o que a família vai comer. O exemplo, né, doutora Porque no Flávia? começo, você pode até fazer lá a papinha pro seu bebê, e ele vai comer, e você tá comendo hambúrguer. Mas vai chegar uma hora que não vai dar. Porque O exemplo é crucial, né? ele vai ver, ele vai questionar, e aí você vai ter que tomar uma atitude, né? O que você vai fazer? Vou mudar ou não vou? E é um movimento importante. Eu falo que a maternidade, a paternidade é uma oportunidade de crescer de novo. Se você abraçar essa oportunidade, é muito rica. Às vezes dói um pouco, é muito rica, mas é uma oportunidade. E a alimentação tem muito, eu vejo muito isso no consultório. Famílias que mudam todo o estilo de vida, como comem, deixam de comer aqueles produtos que não são tão legais e consumidos por muita frequência, para ajudar a criança a ter uma alimentação mais saudável. Porque a criança aprende pelo exemplo, né? Totalmente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é: o que você faz soa tão alto que eu não escuto o que você diz. Assim, o modelo na criança, na infância, é o que move toda a ação dela. Não adianta nada você falar um negócio e fazer outro. A criança, ela não tem essa hipocrisia. Ela vai olhar e vai ver. Bom, meu pai está fazendo isso, então, por mais que ele fale ao contrário. É o que eu falo no consultório. Quer que seu filho seja ativo? Seja ativo. Quer que seu filho coma direito? Coma direito. Quer que seu filho seja educado? Seja educado. Você não precisa, assim, por isso que eu falo, virou um peso a maternidade, porque tem muitas regras. Sim. E não é, na verdade, é você ir fazendo e a criança vai ficar. Eles são curiosos. E eles absorvem e observam tudo, né, doutora Flávia? Eles olham tudo que você está fazendo. Então, por isso que é uma oportunidade de crescer de novo, porque você vai ter que rever alguns conceitos seus. E a alimentação é um negócio que pega muito, né? E não só, né, doutora Flávia? Eu sei que você é além de pediatra, mãe, ainda é praticamente uma atleta, né, doutora Flávia? Eu me considero, eu não vou ser humilde, eu sou atleta amadora, mas sou desde os meus 4 anos. E você também serve de exemplo para os seus filhos, porque eu vejo que eles estão seguindo os seus passos, né? Sim, mas uma coisa que é importante é sempre entender que faz parte deles, né, gostarem de determinado esporte. Não, eu sempre deixo isso muito claro, porque também existe aquela coisa da gente projetar para o nosso filho coisas que gostaríamos nós de ter feito. E isso é um erro. A vida é deles. Claro. Mas que é um prazer e é muito. O Lucas, que é o meu mais velho, corre comigo. O Pedro gosta de nadar, que nem eu nadava. Então, eu não preciso falar nada. Mas eu acho que é aí que o exemplo realmente ele deixa de ser só a teoria e vira a prática da criança, né? Porque gera curiosidade. E eu imagino que talvez seja assim que se comece. Não só a atividade física, mas a alimentação. E no começo, talvez algumas dessas modalidades, até como uma brincadeira para aquela criança explorar, né? E depois isso vira algo super natural, né? Sem ser uma coisa difícil, obrigatória e sofrida, né? Exato. Às vezes, por exemplo, tem crianças que têm muita dificuldade de comer alguns grupos alimentares, principalmente legume, né? Que é sempre o vilão, né? Os verdes. E principalmente para as crianças de 3, 4 anos, às vezes eu falo para os pais, não põe no prato dela e põe no seu. E vê a reação dela. E é muito engraçado, porque a maioria olha e, tipo, questiona, por que tem no prato dele e não tem no meu? E aí prova. Se põe só no prato dele, ou mesmo que põe no prato dele da mãe, não prova. Você vê como é que é muito doido isso, né? Então, a observação, ela é muito forte. E é uma coisa que eu até queria comentar, pensando em introdução alimentar e tudo mais, é fazer a criança se concentrar no que ela está comendo. Não ter distração. Porque hoje o celular, o tablet, infelizmente, virou, assim, um apoio, às vezes, para a criança comer. E, assim, eu entendo, eu sou mãe, eu entendo quando seu filho não come, bate um desespero. E aí você acaba fazendo coisas, né, na hora para resolver aquilo. Só que não é uma resolução efetiva, ela é paliativa. Vai chegar uma hora que não vai dar mais certo. E a criança não presta atenção no que ela está comendo. Ela tem que olhar o que ela está comendo. Ela tem que se sentar à mesa com outras pessoas, observar os outros crianças, adultos da família comendo. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante nessa primeira infância, é ter esse hábito
do sentar à mesa, do compartilhamento de refeição, porque a comer é muito mais do que comer a comida. É compartilhar um momento, é conversar, é olho no olho, enfim. E até memórias, né? Memórias A gente fala, afetivas. tem alguns alimentos que a gente consome que a gente fala, nossa, isso me lembra tanto a minha avó, isso me lembra Sim. tanto a minha infância, que traz essa conexão. Porque o alimento, às vezes, é muito mais do que só nutrir. Né? Ele tem realmente um papel social, de juntar a família na mesa. Então, é uma oportunidade de criar vínculos. Sim, e isso faz parte de um indivíduo saudável, né? De uma forma geral. Com certeza. Porque você constrói a base, pensa numa criança de 11, 12, numa família comum aqui de São Paulo, por exemplo. A que horas que vai ter uma conversa de como está a escola, se tem um bullying, alguma coisa? É na hora do jantar, é no café da manhã do fim de semana. Só que isso precisa ser construído quando? Um aninho, com 6 meses, quando já está fazendo introdução alimentar. É um caminho longo. E aí, quando chega lá com 10, 11, você não vai precisar fazer força. A criança vai entender que é aquele momento da família e vai compartilhar as experiências dela. Trazer questões que vão enriquecer todo mundo, de alguma maneira. Vira uma grande troca, né? Vira. Porque a gente também aprende muito com as crianças, né? Muito. Eles trazem pra gente pontos muito curiosos com relação à vida. Doutora Flávia, eu acho que a nossa conversa foi muito rica, foi excelente. Realmente a nutrição tem um papel importante e a fonte dessa nutrição está aí nos alimentos e a gente tem grandes oportunidades de explorar isso para que as crianças sejam mais saudáveis, mais bem nutridas. Sendo assim, eu acho importante que a gente sempre estimule, né, a nutrição das crianças, bons hábitos alimentares. Eu costumo brincar que as crianças vão ser ali, é uma folha em branco. Então, se a gente fizer ali boas histórias, elas vão transbordar aí para o resto da vida. Com certeza. Mas acho que eu vou encerrar o nosso encontro por hoje, agradecer a presença da doutora Flávia, foi excelente, foi muito rico e agradecer e vocês aguardem que nós teremos em breve outros episódios que ficarão disponíveis na nossa plataforma digital. Muito obrigada. Agradeço o convite para falar de um assunto que é muito relevante e que às vezes é tratado, mas a gente estava até comentando antes aqui, muito raso e são questões muito profundas e que geram um impacto social gigante. Como eu falei, não é agudo, a gente não vê na hora, mas que impactam. Então, muito bacana e agradeço de novo o convite. Imagina, obrigada, doutora.